Os bicolores tentam aprender com os erros dos últimos jogos para mudar a postura no Campeonato Brasileiro. Nas últimas entrevistas, Hélio dos Anjos destacou o aspecto físico do Paysandu. Disse que alguns jogadores precisam entregar mais. Na coletiva de ontem, o zagueiro Paulão trouxe um outro aspecto para a conversa. Nós pecamos um pouco mental. Tudo se dá, né, infelizmente, ainda do jogo do Botafogo, né? Claro que a gente sabe que sair na frente por 2 vezes e acabar tomando os gols, isso gera um peso muito grande mental, e eu falo muito sobre isso porque eu penso que futebol, além de confiança, é mental. Dias após, nós viemos aqui para uma partida tão importante quanto, dentro de casa, diante do nosso torcedor, onde nós não encontrávamos um torcedor já há algum tempo, né? Onde nós precisaríamos dar uma resposta ao torcedor de tudo que nós viemos trabalhando. E dentro disso nós não conseguimos, nos primeiros minutos, onde estávamos confiantes, onde estávamos com todo o apoio do torcedor, como foi em toda a partida, abrir o placar, né? A partir do momento onde nós tomamos o gol, nosso time obviamente declinou. Na derrota para o Brusque na Curuzu, o zagueiro estava suspenso. O time perdeu por 2-0 e o clima ficou pesado no estádio, com muita confusão nas arquibancadas. O Paysandu venceu apenas 3 das 11 partidas até aqui. Com 12 pontos, o time voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. O Papão está pressionado. Em alguns momentos, eu penso que o futebol ele se dá de pressão, aceitação da pressão e expolir a pressão. Para se ter uma casca, precisa passar por alguns momentos. E esses jogadores estão passando aqui. Um clube grande, muito grande, com uma massa muito forte, uma camisa pesadíssima, que obviamente vai passar por essa pressão. Mas é no dia a dia trabalhar para que isso não seja elevado a um nível tão alto que no jogo seja prejudicial. No meio desta turbulência toda, o Paysandu vai tentar a primeira vitória como visitante. Na próxima rodada, o adversário vai ser simplesmente o líder Amazonas, time que perdeu apenas um jogo até aqui em todo o Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, as estatísticas não são favoráveis aos bicolores, que precisam trabalhar não apenas os aspectos físicos, mas o mental também. Estamos com toda a dimensão, a gente está com total entendimento do momento, né? A gente sabe que já tivemos oportunidade de entrar no G4, no G8 inúmeras vezes, né? Quando chega nesse momento, a gente, como eu falei agora há pouco, o nosso mental não está tão forte, bloqueado, para que as coisas externas, né, não atrapalhem. Então, ciência, a gente tem total ciência disso. A gente precisa fortalecer nosso mental para que na próxima oportunidade, nesse próximo jogo contra o Manaus, uma equipe muito forte, líder do campeonato, possamos ir lá com mental forte. E o jogo nem é contra o Manaus, é contra o Amazonas, não é, Paulão? O Paulão dá um depoimento que é muito importante para as pessoas entenderem o que ocorre numa situação adversa como essa num time de massa. Quando de vez em quando a gente fala aqui em pressão emocional, é exatamente isso que o Paulão colocou aí. A questão mental do atleta, o abalo em que ele fica em meio a toda a pressão. E quando você fala de uma equipe, isso é ainda mais grave, porque há uma cobrança interna, há uma cobrança externa que é muito grande, há a cobrança interna e há a autocobrança, que é a cobrança do atleta em cima de si mesmo, quando as coisas não estão funcionando, não estão acontecendo dentro do planejado. O Paysandu vive toda essa pressão, né, todo esse efeito mental negativo que ele coloca, da questão da confiança. O atleta não se sente confiante, e quando ele não se sente confiante, ele não arrisca a jogada, né? Ele tenta fazer sempre o mais simples para evitar o erro, para evitar ser responsável por uma derrota, e isso acaba acontecendo pela insegurança. Menos mal que o Paysandu tem um grupo bastante experiente para conviver com essa pressão. O grande problema é que fisicamente o Paysandu está em déficit. É o pior preparo físico do campeonato.
nessas trocas de preparador físico, o Paysandu fez uma das trocas aí que foi desastrosa e o time teve uma queda acentuada. Então, como fisicamente os atletas não conseguem render o suficiente, o necessário, o time não é suficientemente competitivo. Aí, como ele falou, o time toma um gol e o jogador desaba, porque a confiança vai embora, o equilíbrio emocional vai embora e para resolver isso, o Paysandu está numa semana a semana do suor. É a definição que eu dou para o Paysandu dessa semana. É a semana do suor, do esforço máximo, de todo um trabalho concentrado no comando do Hélio dos Anjos para, sobretudo, recuperar a condição física, colocar os atletas numa condição física compatível. Mas isso não acontece em uma semana, nem em 2 semanas, isso é um processo, é etapa por etapa. O que nós deveremos ver no sábado, no jogo de Manaus contra o Amazonas, é algum progresso, sim, mas não o suficiente. Isso vai acontecer passo a passo e, enquanto isso, o Paysandu vai viver essa pressão aí. E sobre chances, né, de classificação e risco de rebaixamento, é preciso que o torcedor também tenha essa consciência e um cenário que não está nada muito fácil. Vamos ver então, Ferreirinha, como é que fica nessa condição de Remo e Paysandu na Série C. Você falou em cenário, então vamos projetar esse cenário aqui para a tela, justamente aqui, olha só. São 8 jogos que restam para cada clube na Série C. O Paysandu, desses 8 jogos que restam, faz 4 em Belém e 4 fora. Contra quem o Paysandu joga fora de Belém? Joga em Manaus contra o Amazonas, em Natal contra o América, em Teresina contra o Altos e em Aracaju contra o Confiança. Em Belém, o Paysandu vai jogar contra o Remo, no dia 17, CSA, Náutico e Pouso Alegre. Qual é a questão aqui de agravante para o Paysandu? É que nesses jogos que ele faz em Belém, pelo que está previsto aqui, contra Remo e CSA, ele não tem público pagando ingresso, a liberação aqui seria para mulheres e crianças, e contra Náutico e Pouso Alegre, provavelmente ele não vai ter de novo, porque tem mais um caso a ser julgado, é mais uma pena que está para vir pela ocorrência do jogo, do pós-jogo, durante e depois do jogo contra o Brusque aqui em Belém. E olha só, essa fase vai terminar dia 3 de setembro. É o dia D ali para se saber quem é que avança na competição, quem é que se despede da competição e quem é que se despede rebaixado à Série D. E existe esse risco que é o grande temor dos bicolores. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu.